Palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 ao 12. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, que ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Oremos. Santo Deus e Pai celestial, estamos diante da Tua palavra para a meditação, Senhor. Rogamos, Pai, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus, o agir do Senhor, do Teu Espírito, autor dessa palavra, para que seja uma palavra viva, poderosa, graciosa, que venha nos fortalecer a nossa fé, trazer conhecimento das verdades eternas. Ó Deus, nos abençoe, Pai. Oramos em nome de Cristo. Amém. Bom, o versículo 6 diz: nisso exultai, embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisto exultais, diz o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Exultais no quê? Irmão, naquilo que diz o versículo 2 ao 5, que nós somos eleitos de Deus, que segundo a sua misericórdia Ele nos regenerou, regenerar dá um novo nascimento, e que nós temos uma herança eterna no céu. Então nessas coisas nós devemos exultar, embora no presente momento, no presente tempo, por breve tempo, como diz aqui, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então nós devemos nos alegrar em tudo aquilo que Deus fez por nós, por sermos eleitos de Deus, chamados por Deus, transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós temos uma herança incorruptível no céu, nós somos guardados pelo poder de Deus, para a salvação eterna, mas nós passamos por muitas lutas aqui nesta vida. Mas mesmo assim nós devemos de exultar, nós devemos de nos alegrar. Então o apóstolo Pedro, escrevendo para aqueles cristãos do primeiro século, ele fala que eram cristãos perseguidos, eles estavam sem pátria, sem lar, pode ver o versículo 1, fala que eles eram forasteiros, andando sem destino certo, mas eles deviam alegrar-se no Senhor. Mesmo naquela situação, Pedro fala, se necessário, vocês estão
contristados, estão tristes agora por causa da situação, por causa dessa grande perseguição, mas vocês devem se alegrar. Irmão, isso é maravilhoso, irmãos. Aqui está um dos paradoxos da Bíblia. A Bíblia tem muitos paradoxos, aparente contradição, né? Mas não é. Então a vida cristã tem muito disso. Então, alegrar no meio das provações, alegrar no meio do sofrimento, isso é só para quem conhece Jesus. Quem não conhece Jesus, quando vem as provações, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, ele reclama, ele murmura, e se não for um cristão, ele até xinga, até blasfema. Mas o cristão fica aí lamuriando. O que adianta ser crente? O que adianta frequentar a igreja? Entendeu? Então, na verdade, ele não é ainda, ele não conhece a Cristo ainda. Então, nós devemos nos alegrar nas tribulações, diz a palavra de Deus. Gostaria de ver aqui mais dois paradoxos da Bíblia. Em 2 Coríntios 6, versículo 10, ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, isso é um paradoxo. Como que pode? Como que pode entristecido, mas sempre alegre? Você consegue entender isso? Entristecidos, mas sempre alegre. Sempre, não é alegrar quando a situação melhora. Entristecido, mas sempre alegres. Eu gosto disso. Eu gosto dessas coisas. Pobres, mas enriquecendo a muitos. O apóstolo Paulo, que escreveu, era pobre. Totalmente pobre, financeiramente. Mas quantas vidas o apóstolo Paulo enriqueceu? Está enriquecendo nós hoje. Hoje não estou falando de Pedro, na carta de Pedro, mas aqui é Paulo, aqui em 2 Coríntios. Quantas vidas o apóstolo Paulo enriqueceu com as suas cartas escritas, geralmente debaixo do sofrimento, em prisões, principalmente as últimas cartas na prisão de Roma, aguardando o seu martírio. Quanto sofrimento de Paulo. Ele pede que Timóteo levasse a capa, aquele frio na Europa, em Roma, naquela época. Ele jogar naquela masmorra e ficou ali, enriquecendo a muitos. O apóstolo Paulo tem enriquecido a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Como que é possível você não ter nada e possuir tudo? A Bíblia diz que Cristo é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Agora, isso aqui é só para crente, viu? É só para quem conhece o Evangelho, quem conhece a Cristo pela experiência. E um outro paradoxo está aqui em 2 Coríntios mesmo, capítulo 8 agora, versículo 2. Paulo está engrandecendo, falando bem das igrejas da Macedônia, por causa da contribuição deles, falando para os coríntios não contribuíam. Então Paulo está dando exemplo aqui. Ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha aí, no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. E na profunda pobreza deles, profunda pobreza não é uma pobreza que nós conhecemos às vezes. Profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Mas dá para entender isso? Na profunda pobreza superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles pediam para Paulo com muitos rogos que eles queriam contribuir também para os pobres da Judéia. Mas eles não tinham nem para eles. Mas eles tinham a graça de Deus. Eles eram cheios da graça de Deus. Eles eram cheios do Espírito Santo. Então, na profunda pobreza, eles queriam contribuir. Eles queriam contribuir para os pobres. E isso Paulo diz que superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Isso são os paradoxos da vida cristã. Voltando lá em 1 Pedro, agora no versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa fé, ela precisa ser provada da mesma forma que o ouro é provado pelo fogo. Então é necessária a nossa fé ser provada, diz a palavra de Deus. O ouro é refinado quando ele passa pelo fogo ardente, onde o refúgio, a escória é tirado, é queimado. Então é necessário o ouro, a prata, passar pelo fogo. O fogo não afeta o ouro, irmãos, não, mas remove toda a impureza do ouro. Assim as tribulações, as lutas, não é para destruir a nossa fé. O fogo da provação não é para destruir a nossa fé, mas para confirmar o valor, a autenticidade da nossa fé. Uma fé que não é provada não é fé. Nossa fé precisa ser provada. Não para nos enfraquecer, não para a gente ficar desanimado. Pelo contrário, para crescer essa fé. Essa fé precisa crescer. Mas ela cresce com aprovação, com provação, com lutas. Aí ela é purificada, como fogo, diz Pedro aqui. Como ouro no fogo. Mas a fé verdadeira, irmãos, que é um dom de Deus, ela é indestrutível. Quando Deus te deu a fé salvadora, essa fé é para sempre. Foi dado, Judas diz que foi dada uma vez por todas aos santos. Nós temos que batalhar por essa fé. Essa fé ela precisa crescer. Essa fé precisa glorificar a Deus. Mas se essa fé foi dada verdadeiramente por Deus, ela é para sempre. Ela pode estar fraca. Então Deus manda aprovação para essa fé se fortalecer. Deus não manda calmaria, paz para fortalecer essas coisas. Não fortalece a fé de ninguém, não. O que fortalece a fé é lutas, dificuldades, problemas. Se você enfrentar de forma certa. Se você quiser sair fora da aprovação, de pegar um atalho, um caminho errado, que não é o de Deus, aí não tem valor nenhum. Mas se você aguentar firme em oração, buscando a direção de Deus, a força do Senhor, então sua fé se fortalece. Uma fé confirmada é de grande valor diante de Deus. Então essa fé verdadeira, ela é indestrutível. Ela vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então quando Jesus voltar, na segunda vinda de Cristo, a nossa salvação se tornará mais gloriosa ainda, por causa da nossa fé que cresceu sobremaneira debaixo das tribulações da vida. Então é isso que está dizendo o texto. Olha o versículo 8. A quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. O apóstolo Pedro, ele tinha visto Jesus em pessoa, fisicamente, convivido com ele por mais de três anos, de noite praticamente. Então Pedro conviveu com Jesus, ele viu Jesus. Mas é bem provável, para aqueles cristãos a quem ele escreveu essa carta, a maioria deles não tinham visto Jesus pessoalmente, fisicamente. Eles não tinham visto Jesus. Não. Então, mas Pedro está dizendo, apesar de vocês nunca ter visto Jesus fisicamente, vocês devem amar. Irmão, nós também não vemos, não vimos Jesus. Pessoas que falam por aí que teve visão, a gente não crê nessas coisas, a Bíblia não ensina isso. Nós não vimos Jesus, mas nós conhecemos Jesus. A diferença é essa, nós conhecemos. Nós conhecemos. Sabemos quem é Jesus. Nós conhecemos não só de ouvir falar, não só
intelectualmente, nós conhecemos de um relacionamento com Ele. Nós relacionamos com Jesus. Então nós também amamos Jesus sem conhecer, sem ver, aliás, mas conhecemos. Então o amor daqueles irmãos pelo Senhor Jesus os capacitou a exultarem com alegria indizível e cheia de glória, mesmo passando por várias provações. É o que diz aqui o versículo 8. Então, irmãos, a alegria do crente, do cristão, não depende de circunstâncias terrenas. Nós temos que aprender isso. E sim da nossa comunhão com o Senhor. E é que é a nossa fé provada que vai nos sustentar, que vai nos manter. Então a alegria verdadeira não depende de circunstâncias, de coisas boas, favoráveis para se alegrar. Geralmente as pessoas do mundo se alegram quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando tudo vai bem com a família, enfim, com o trabalho, tudo está dando certo, então há aquela alegria. Mas não é essa alegria aqui, a nossa alegria é a alegria no Senhor, a alegria espiritual, a alegria do Espírito Santo. A alegria que não depende de circunstâncias aqui desta vida terrena para nos alegrarmos. Então aqueles irmãos, o amor daqueles irmãos pelo Senhor os capacitou a enfrentar toda aquela luta, irmão. Não vou falar das lutas que eles passaram, que foi muito grande, aquela perseguição do primeiro século, feito por Nero, o imperador romano. Então eles sofreram muito, mas a fé deles sustentou. Então deu essa verdadeira alegria. Por quê, irmão? Porque na presença do Senhor, a Bíblia diz lá no Salmo 16, a plenitude de alegria. Na destra de Deus há delícias perpetuamente. Então, quando nós estamos relacionando com o Senhor, nós desfrutamos dessa alegria, independente do que está acontecendo aqui na terra. É lá dentro, lá na alma, lá no coração. Isso é maravilhoso, irmão, isso é vida cristã. Mas hoje em dia as pessoas vão na igreja para buscar coisas materiais, para buscar bênção, para buscar isto, buscar aquilo. Lógico, nosso Deus ele é rico em abençoar. Mas o culto não é essa a finalidade. O culto é para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor, para aprendermos a Tua palavra. E o nosso Deus nos abençoa. Mas nós buscamos a alegria verdadeira, a alegria do alto. Alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria não pode ser traduzida por palavras. Ela é indizível. O apóstolo Pedro aqui escreveu, alegria indizível, ela é cheia de glória. É uma alegria revestida de glória. É alegria no Senhor. Essa alegria é um dom de Deus. O dinheiro não compra. Não tem nada aqui na terra que produza essa alegria. Nada. Por melhor que seja aquilo que você vai fazer, uma viagem, alguma coisa assim, é uma alegria passageira. Acabou aquela viagem, acabou aquela noitada, acabou aquele jantar, acabou aquilo, acabou a alegria. Volta tudo, até se for coisas pecaminosas, volta pior. Eu sei disso porque eu já vivi lá no mundo. Mas a alegria do Senhor não, é uma alegria constante, perene, ela vai jorrando, de segunda a segunda, do pôr do sol ao pôr do sol. Mesmo no hospital, mesmo doente, mesmo com a família, alguém da família doente, mesmo desempregado. Essa alegria depende de uma coisa só, da nossa comunhão com o Senhor. Só isso. Se você está em comunhão com o Senhor, você tem essa alegria. Porque a alegria é do Senhor, é no Senhor. É a alegria do Espírito Santo. A alegria revestida de glória. Irmão, poucos crentes conhecem isso. Poucos. Então a gente quer se alegrar em farturas, quer se alegrar em... É lógico que a gente busca, a gente ora para que Deus nos abençoe em coisas materiais, isso é normal. O Senhor abençoa emprego, às vezes quer mudar de emprego, melhorar, tudo isso é muito bom. Prosperar, mas tudo com oração, tudo no tempo de Deus, sem ganância, como o presbítero Getúlio disse aqui, sem avareza. Avareza é aquelas pessoas que só pensam em coisas materiais. E vai deixar tudo, vai deixar para os outros, né, Getúlio? Entendeu? E nosso Deus é um Deus gracioso.
Nosso Deus é um Deus generoso. Deus dá. Deus tem prazer em abençoar aqueles que buscam a sua face. Aqueles que querem servi-lo de coração. Aqueles que querem glorificar o seu nome. Aqueles que não são interesseiros, que fazem barganha com Deus. Entrega o dízimo para que Deus possa abençoar. Vocês já ouviram isso, né? Entendeu? Isso é abominável a Deus. Deus não se vende. Deus não vende nenhuma das suas bênçãos. Deus tem nojo dessas coisas. Nojo. É abominável ao Senhor você querer comprar alguma coisa de Deus. Deus dá. Deus é generoso. Deus ama derramar bênçãos sobre o seu povo, sobre os seus servos. Ele faz isso. Mas Ele faz no tempo certo, para a glória dEle e para o nosso bem. Muitas vezes, se Deus abençoar materialmente, muitos crentes vão cair espiritualmente. Não vai saber administrar isso. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Versículo 9. Fazendo uma exposição desses versículos aqui. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A coisa mais gloriosa que tem é nós sermos salvos da condenação eterna. Salvo do inferno. Salvo do juízo que virá sobre esse mundo. Salvo da ira de Deus. Porque essa ira, se nós somos salvos, essa ira já caiu em Cristo, lá no Calvário. Então nós somos salvos. O fim da nossa fé é a salvação, diz o apóstolo Pedro, da nossa alma. Nós já estamos salvos. Nós já temos a vida eterna. Nós já fomos regenerados. Já nascemos de novo. Nós já desfrutamos dos benefícios dessa salvação. Mas a nossa salvação plena, ela será consumada na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, então a nossa salvação ela vai ser completa. Como? Com a ressurreição do nosso corpo. Jesus também redimiu o nosso corpo, não só a nossa alma. Hoje a nossa alma está salva, lavada, purificada no sangue de Cristo. Nosso corpo vai para a sepultura, se Cristo não voltar antes da nossa morte. Mas quando Jesus voltar, Ele vai nos ressuscitar com corpo incorruptível, com corpo de glória, com corpo semelhante ao dele, para vivermos eternamente com Ele, desfrutando das delícias do céu para sempre. A delícia do céu para mim é a presença de Cristo. Se Cristo não estiver no céu, não adianta. Mas Ele está lá. É a presença de Jesus que torna um lugar, o céu na terra, o céu no nosso lar, porque a presença de Cristo está ali. Isso que é maravilhoso, irmãos. Então essa salvação, como diz Pedro aqui, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, ela vai ser consumada com a ressurreição do corpo. Nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo celestial, um corpo espiritual. Mas somos nós mesmos. Então isso é maravilhoso, irmãos. Olha o versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Irmãos, é muito importante esses versículos finais aqui também. Pedro está mostrando aqui, o Espírito Santo está mostrando a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. A salvação recebida pela igreja hoje, pela igreja de Cristo, pelas ovelhas de Cristo, pelos eleitos de Cristo, é a mesma anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Então nós vemos nesse texto, irmãos, a unidade e a continuidade do Antigo Testamento e o Novo. A continuidade. Não tem Antigo Testamento e Novo, é uma continuação. Então nós vemos aqui essa unidade e continuidade. Então a salvação profetizada no Antigo Testamento é agora um fato experimentado com imensa alegria por aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram redimidos, perdoados. Aqueles que creram em Jesus Cristo.
Então aquela salvação anunciada pelos profetas, séculos passados, milênios, agora é experimentada com essa imensa alegria pelo povo de Deus. É a mesma que eles anunciaram. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, diz o apóstolo Pedro. Então os profetas do Antigo Testamento, eles manifestaram um profundo interesse a respeito dessa gloriosa salvação, da qual profetizaram. Porque, irmão, essa salvação transcendia tudo o que eles conheciam no Antigo Testamento. Então eles ficaram investigando, eles não entendiam também. Olha o versículo 11, veja bem o versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam, diz o versículo 11. Então, quando o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento para escrever sobre o tempo e a circunstância do cumprimento desta salvação, o Espírito Santo não retirou a capacidade de pesquisa, nem anulou o estilo de cada um no registro dessas verdades pesquisadas. Não foi anulada a pessoa. Pode dizer que cada um tem o seu próprio estilo, o seu próprio modo de escrever. Foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, uma palavra infalível. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E Lucas, o médico que escreveu o Evangelho de Lucas, ele fala sobre isso, lá no capítulo 1 de Lucas. Então esse Evangelho que leva o seu nome, Lucas fala que ele fez uma acurada investigação. Ele examinou cuidadosamente, com rigor, os fatos antes de escrever. Lucas 1, versículo 3 e 4, ele diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fosse instruído. Então veja o que o médico Lucas escreve aqui. Ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Então ele fala que ele fez uma acurada investigação, aquilo que os profetas fizeram. Então os profetas do Antigo Testamento queriam saber mais a respeito desta tão grande salvação. Então eles investigaram. Por quê? Porque eles estavam atônitos, admirados em relação aos sofrimentos e à glória do Messias. Eles não entendiam, é um paradoxo também, como que pode sofrer tanto e ter tanta glória? Só que eles não sabiam, às vezes você vê no mesmo texto, acontecimento da primeira vinda de Jesus e da segunda. Não tem um intervalo ali, eles falam juntos. Tem coisas que eles falavam do sofrimento de Cristo e da glória de Cristo que levou 2 milênios passou 2 milênios, 2000 anos. Eles falavam do sofrimento da cruz e também do retorno de Cristo, que não aconteceu ainda. E às vezes falavam da ascensão de Cristo. Então é muito importante a gente entender isso. Então eles estavam admirados, tanto com o sofrimento como a glória do Messias. Como é possível o sofrimento e as glórias serem conciliados? Como é possível? Ninguém sofreu mais do que Jesus. E ninguém foi mais exaltado do que Jesus. Nós precisamos meditar nessas coisas. A Bíblia diz que Deus exaltou sobremaneira o seu Filho. E deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus foi exaltado à destra da majestade nas alturas.
Deus ressuscitou o seu Filho. Ele foi levado aos céus, com um corpo em glória, corpo que ele viveu aqui, mas um corpo glorificado. Ele mostrou as marcas, mandou Tomé apalpar que era ele mesmo. Ele comeu com seus discípulos peixe e mel depois da ressurreição. E depois ele leva eles lá na Galileia e levanta as mãos, abençoa e sobe aos céus. Então ele foi exaltado sobremaneira. Então os profetas falaram sobre isso. O profeta Isaías profetizou o sofrimento do Messias, que nós lemos aqui na liturgia 53. Olha quanto sofrimento, se prestaram atenção. Que ele foi transpassado, moído, esmagado, lá na cruz. Isaías também falou das glórias que seguiam o Messias, na ressurreição, na ascensão. O Salmo 16 fala da ressurreição de Cristo, que Deus não permitiria que o seu santo visse a corrupção, porque ele ia ressuscitar Cristo. O profeta Zacarias fala da vinda gloriosa de Jesus, lá no Antigo Testamento. O Salmo 110, versículo 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então havia muitas profecias a respeito tanto do sofrimento como da glória de Cristo. Então os profetas, eles queriam investigar, eles queriam analisar, ver, eles não entendiam também. E o Senhor Jesus, ele fala algo interessante para os seus discípulos a esse respeito. Lá em Mateus 13, versículo 16 e 17, Jesus diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Deus está dizendo que muitos profetas, muitos justos do Antigo Testamento queriam ver o que os discípulos estavam vendo, o que os discípulos estavam ouvindo de Jesus. Eles anelavam, eles queriam conhecer isso, mas eles ministravam para nós, não para ele mesmo. Está ministrando para vós outros, diz Pedro, para nós do Novo Testamento, para a igreja de Cristo. Então Jesus, que eles anelavam ouvir e ver o dia que o Messias estava aqui na terra, ouvir aquilo que os discípulos viram. Versículo 12, último versículo. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Os profetas receberam a revelação divina, não para si mesmos. A salvação por eles anunciada não se cumpriu em seus dias, mas em tempo futuro, longe. Isaías, 750 anos depois, ele profetizou o nascimento de Cristo. Eis que a Virgem dará à luz um filho. O sofrimento, como nós vimos aqui em Isaías 53 e outro texto, demorou mais 700 anos. Então não foram para ele, mas eles ministraram com fidelidade. Mas eles queriam conhecer, eles tinham um anelo profundo no seu coração. Eles anelavam, e nós que já foi revelado, a gente às vezes nem liga para isso. Tem muitos que nem ligam para a salvação, nem ligam para a palavra de Deus, não tem interesse. E os profetas, eles anelavam, eles sonhavam, eles investigavam atentamente, acuradamente, sobre essa maravilha da vinda do Redentor ao mundo. Eles conheciam o sacrifício de animais, e agora o Messias viria fazer o sacrifício para sempre. Então eles queriam prescrutar isso. Então essa revelação divina não foi para eles mesmos. A salvação por eles anunciada não se cumpriu lá no Antigo Testamento. Se cumpriu bem depois.
para vós outros que eles ministravam, para a igreja de Cristo. Tem um texto lá em Lucas, capítulo 1, versículos 68 ao 70. Diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Esse é o cântico de Zacarias, pai de João Batista, inspirado pelo Espírito Santo. Zacarias cheio do Espírito Santo. É o cântico de Zacarias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque Ele visitou, Ele redimiu o seu povo na pessoa de Cristo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, que ele vinha da linhagem de Davi, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E às vezes a gente dá pouco valor a isso. E o apóstolo Pedro, ele diz que os anjos anelam prescrutar a respeito dessas coisas. Os anjos de Deus anelam prescrutar, irmãos. Apesar de estarem ao redor do trono de Deus, eles não têm um conhecimento completo sobre a salvação dos homens. Os anjos não têm. Pois eles anelam prescrutar o mistério que envolve essa gloriosa salvação. Irmão, o verbo prescrutar significa examinar, investigar rigorosamente, indagar, procurar penetrar no segredo. É isso que os anjos querem, eles querem prescrutar, eles querem saber, eles querem conhecer essa tão grande salvação. E eles estão no céu, mas eles não entendem. Eles não entendem, mas eles querem prescrutar isso, diz o apóstolo Pedro. Os anjos, eles vão conhecendo essa salvação através da vida da igreja, diz a Bíblia. Nós vamos encerrar abrindo lá em Efésios. Abre sua Bíblia em Efésios. Veja como os anjos, eles ficam conhecendo essa grande e maravilhosa salvação. Efésios capítulo 3, versículo 8 até o 12. O apóstolo Paulo escrevendo, fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto consiste a vossa glória. Então o apóstolo Paulo está dizendo que esse mistério que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas, e que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, através da igreja, os anjos vão conhecendo, e os demônios também, essa gloriosa salvação, irmãos. Nós, os cristãos, como eles ali, podem ser perseguidos e desprezados. No entanto, tanto eles como nós somos herdeiros dessa gloriosa salvação. É isso que nós precisamos, não tem nada que se iguale a isso. Podemos sofrer, sim, podemos ser perseguidos, sim, mas nós somos herdeiros. Nós vamos herdar essa salvação que os profetas tanto quiseram, eles anunciaram, mas eles não compreendiam tão bem. E os anjos, eles querem conhecer, eles prescrutar isso. E nós somos os herdeiros dessa tão grande salvação, irmãos. Louvado seja Deus.
que você possa se firmar mais e mais no Senhor, que você possa dar valor àquilo que Cristo fez por você. E você possa amar o Senhor Jesus, que você possa enfrentar as tribulações da vida com firmeza, com a graça de Deus, que você possa crescer na fé.